Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. A Ministra da Saúde recusa demitir-se, mesmo depois das 3 mortes por demora no socorro do INEM. Ana Paula Martins garante que não pediu, nem vai pedir para sair do governo. E avisa que só deixa o cargo quando o Primeiro-Ministro decidir. É o que afirma a própria Ministra da Saúde ao Semanário Expresso, muito pressionada pelos partidos da oposição e criticada pelos candidatos presidenciais. Ana Paula Martins volta a afastar um cenário de demissão, diz que essa decisão só cabe ao Primeiro-Ministro. Isto numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa também já veio exigir explicações sobre o que falhou no INEM e que contribuiu para a morte de 3 pessoas no Seixal, em Sesimbra e em Tavira esta semana, sendo que o Primeiro-Ministro voltou a segurar a Ministra, apesar destes casos. No Parlamento, Luís Montenegro disse que os problemas da saúde não se resolvem com demissões, mas sim com competência e resiliência. Também no Parlamento, o Primeiro-Ministro anunciou a compra de novas ambulâncias, mas estas viaturas já estão previstas desde 2023, ou seja, ainda no tempo de António Costa. E há mais, não devem chegar antes do verão, isto porque o processo para transformar estes veículos comprados em ambulâncias ou em viaturas médicas demora entre 3 a 6 meses, ou seja, mesmo que o processo avance agora, estas novas ambulâncias não vêm a tempo de ajudar na atual época gripal, que tem pressionado e muito as urgências. É o que avança esta manhã o Jornal Público, que acrescenta também que 2025 foi o ano em que as viaturas médicas do INEM estiveram mais tempo paradas por indisponibilidade. Foram mais de 9.000 horas entre janeiro e novembro. Este é o pior valor dos últimos 12 anos. A campanha para as eleições presidenciais entrou hoje no 6º dia. Vamos passar por isso em revista, os destaques da última noite. Começamos com Luís Marques Mendes, que repete que não é o candidato do governo. O candidato apoiado pela AD insiste na ideia da total independência desta candidatura. Eu vou fazer tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas. Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição. É ser o presidente da normalidade constitucional. Marques Mendes esteve em Torres Novas, contou com a presença da vice-presidente do PSD, Leonor Beleza. Henrique Gouveia Melo esteve em Faf, a terra natal de Luís Marques Mendes, onde voltou a invocar Sá Carneiro para deixar uma crítica precisamente a Marques Mendes. É muito interessante, porque há nesta terra alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro. Eventualmente tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Disse, ao longo da sua vida, que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro apoia alguém que tem as prioridades invertidas. Henrique Gouveia Melo critica também aquilo que descreve como excesso de partidarização. António José Seguro esteve em Porto Alegre, onde voltou a defender um pacto para a saúde. Numa semana marcada pela morte das 3 pessoas por atrasos do INEM, o candidato apoiado pelo PS insiste que a saúde vai ser a prioridade se for eleito. Eu não estou a pedir aos partidos que eles abdiquem das suas opiniões e das suas posições ideológicas. O que lhes estou a pedir é um bocadinho de cada um para se encontrar uma solução forte, uma solução eficiente para que os portugueses possam ter saúde a tempo e horas e que não lhes fale o socorro e a emergência quando mais precisam. António José Seguro afirma ainda que é o candidato contra a lama da política e contra os extremismos. Ainda ontem à noite, destaque para João Coutinho Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, anuncia que enviou uma carta ao Primeiro-Ministro. Uma carta na qual se compromete a ajudar o Governo a avançar com reformas em 3 áreas que considera essenciais: saúde, economia e segurança social. E hoje uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo a ser um aliado do Governo e a fornecer o respectivo respaldo político se o Governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar-lhe assim.
Coutinho de Figueiredo sublinha que é preciso que o Presidente da República colabore com o Governo. Já André Ventura critica o Governo pela manutenção da Ministra da Saúde no cargo. António Filipe considera que Montenegro tem de ser responsabilizado pela crise no SNS. Catarina Martins afirma que a direita portuguesa é escandalosamente submissa aos interesses de Trump. E Jorge Pinto, que tem aparecido em último nas sondagens, diz que está preparadíssimo para ter um mau resultado no dia 18 de janeiro. E hoje temos mais um direto à campanha. Depois do Jornal das 9, acompanhamos as comitivas de André Ventura, António José Seguro e Luís Marques Mendes. Donald Trump anuncia que deve receber Maria Corina Machado na Casa Branca na próxima semana para discutirem a situação na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos admite também partilhar com ela o Prémio Nobel da Paz. Diz que isso seria uma grande honra. Isto depois de Maria Corina Machado dizer nos últimos dias que está disponível para partilhar o Nobel com Donald Trump por ter derrubado Nicolás Maduro. Penso que virá algures na próxima semana. Ouvi dizer que me quer oferecer o Nobel da Paz. Seria uma grande honra e eu realmente acabei com 8 guerras e devia na realidade receber 8 prémios Nobel da Paz. Alguns dos conflitos já duravam há 30 anos. Declarações de Donald Trump numa entrevista à Fox News. O presidente dos Estados Unidos ressalva, no entanto, que continua a não apoiar Corina Machado para suceder a Nicolás Maduro. São 8h06, Carla, antes dos momentos de glória, que outras notícias marcam esta sexta-feira? Em plena campanha para as presidenciais, reúne-se hoje o Conselho de Estado no Palácio de Belém. Os candidatos Luís Marques Mendes e André Ventura vão interromper a agenda para estarem presentes. A guerra na Ucrânia e a situação na Venezuela são os temas em cima da mesa. O pacote de habitação apresentado pelo Governo é hoje discutido no Parlamento. Em cima da mesa estão medidas como o desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento e a construção a preços moderados. Os deputados discutem também hoje várias propostas sobre as propinas no ensino superior. Destaca ainda para os protestos no Irão. Milhares de pessoas saíram esta noite às ruas a pedir mais liberdade. Pelo menos 2 membros da Guarda Revolucionária iraniana morreram na sequência dos protestos. Teherão cortou as comunicações do país, incluindo a internet e as linhas telefónicas, o que resultou num apagão informativo. Donald Trump já deixou a ameaça de que os Estados Unidos podem atingir fortemente o Irão se os protestos forem reprimidos.